Olá, já pensou na possibilidade de, sei lá, olhar o DNA de uma semente ou de uma plantinha bem pequena e já saber se ela vai aguentar uma praga ou se a raiz vai ser mais nutritiva, bem antes dela crescer mesmo? Olha, pode até soar meio futurista, né? Mas é bem por aí que a ciência está indo. É a base do que a gente vai conversar hoje. Ligação gênica e mapeamento de losses de características quantitativas, os tais QTLs. QTLs? Isso. É basicamente conectar o código genético, o DNA, com aquilo que a gente vê, que a gente mede na planta. Exatamente. E a nossa conversa aqui se baseia num material bem legal, viu? Slides e a transcrição de uma aula universitária recente sobre biotecnologia aplicada ao melhoramento de plantas. Legal. Então, a ideia é desvendar como os cientistas usam esses marcadores no DNA, tipo uns sinalizadores mesmo, para achar as regiões genéticas que mandam nas características importantes. E isso é quase como montar um mapa do tesouro genético, né? Para conseguir acelerar o desenvolvimento de plantas melhores. O nome técnico disso é seleção assistida por marcadores. Vamos tentar entender como funciona. Vamos lá. Para começar, então, o que é exatamente um QTL? É tipo um gene isolado? Olha, na maioria das vezes, não é um gene só, não. Um QTL, esse locus de característica quantitativa, é mais uma região do DNA, sabe? Um pedaço do cromossomo. E a gente sabe que essa região influencia alguma característica que dá para medir. Ah, tipo a altura da planta, peso do fruto. Isso, ou teor de óleo e tempo para florescer. Geralmente, essas características que variam bastante, que não são só sim ou não, elas são controladas por vários QTLs, juntos, espalhados pelo genoma. Cada um dá uma contribuiçãozinha para o resultado final. Entendi. Então não é um gene só, é uma região que influencia. E achar esses QTLs é isso que permite a seleção assistida por marcadores, a SAM. Como é essa ponte? A SAM funciona porque, assim, muitas vezes medir o efeito direto do QTL ou do gene principal é complicado, ou caro, ou demorado. Mas aí que entram os marcadores de DNA. Os sinalizadores que você falou. Isso. São pequenas variações na sequência do DNA, fáceis de detectar no laboratório e o principal, eles estão fisicamente pertinho, lá no cromossomo desses QTLs que interessam. Ah, então por estarem grudados, eles costumam ser herdados juntos. Exato. Como se fossem vizinhos de porta que quase nunca se mudam para longe um do outro. Essa proximidade é a chave. Entendi. Então o marcador vira uma pista, um dedo duro para o gene bom que está ali do lado. E como isso acelera o melhoramento na prática? Tem exemplo? Tem sim, e é bem interessante. Pensa na resistência a uma doença. O jeito tradicional seria o quê? Plantar milhares de sementes, esperar tudo crescer. Eventualmente até infectar de propósito para ver quem aguenta, né? Pois é, leva um tempão, ocupa um espaço enorme, custa dinheiro. Agora, com os marcadores, se a gente conhece um marcador que está quase sempre junto do gene de resistência, a coisa muda. Como assim? Um exemplo que deram na aula é fascinante. Hoje tem empresa que consegue tirar um pedacinho mínimo da semente, extrair o DNA dali. Sem matar o embriãozinho lá dentro. Nossa! Sério? Sério. Daí eles rodam o teste só para aquele marcador específico. Se a semente tem um marcador da resistência, ótimo, ela vai para o campo ser plantada. E se não tem? Se não tem, é descartada, ou vai para outro fim. Imagina o ganho, de repente você nem precisa plantar, sei lá, 75% das sementes que seriam suscetíveis. Caramba, a otimização é absurda. Gigantesca. E o mesmo vale para melhorar a nutrição, né? Selecionar aquelas mudinhas de batata doce que vão dar raízes mais laranjas, mais ricas em beta-caroteno, só olhando o DNA delas bem no comecinho. Essa economia de tempo e de recurso é realmente impressionante. Fica claro, então, que essa ligação, essa proximidade física entre o marcador e o gene de interesse é o ponto central. Correto. E aí a gente entra num conceito fundamental, o desequilíbrio de ligação, ou LD, né? Linkage Disequilibrium, LD. O que significa isso de forma mais simples?
De forma bem simples, LD quer dizer que certas combinações de alelos, que são as versões diferentes de um marcador ou de um gene em pontos diferentes do cromossomo, essas combinações aparecem juntas com mais frequência do que a gente esperaria se fosse tudo sorteio, por acaso. Ah, então eles não estão sendo totalmente embaralhados a cada geração. Eles meio que andam juntos. Isso, eles têm uma tendência a serem herdados juntos. E por que isso acontece? A principal causa é a ligação genética mesmo, a proximidade física no cromossomo. Quanto mais perto, menor a chance de separar. Exato. A recombinação, aquela tropa de pedaços entre os cromossomos na hora de formar os gametas, é o que pode separar eles. Se eles estão coladinhos, a chance de ocorrer uma quebra bem ali no meio é pequena. Mas é só proximidade que causa o LD? Ela é a principal causa, mas não a única. Outras coisas podem influenciar, tipo a estrutura da população, como ela se reproduz, se tem alguma seleção acontecendo que favorece certas combinações. Até eventos históricos da população podem deixar marcas no LD. Entendi. Então um LD forte é bom para a seleção assistida. Se eu acho o marcador, a chance de o gene de interesse estar junto é alta. É essa associação não aleatória que a SEM explora sim. Mas é importante lembrar, a recombinação continua acontecendo geração após geração. Ela vai aos poucos quebrando essas associações. Então o LD não dura para sempre. Não. Ele decai com o tempo e com a distância física no cromossomo. Quanto mais recombinação acontece numa espécie ou numa região específica do genoma, mais rápido o LD some. E aí, para conseguir achar e usar essas associações, a gente precisa de mais marcadores, mais próximos uns dos outros, para cobrir o genoma. Ok, a lógica faz sentido. É um equilíbrio delicado. Mas, voltando um passo, como os cientistas criam as condições para estudar isso? Qual o desenho experimental para encontrar os que têm eles? Bom, o ponto de partida clássico é criar o que chamam de população de mapeamento. População de mapeamento. Isso. Geralmente, a gente começa cruzando dois pais, dois parentais, que são bem diferentes geneticamente e, idealmente, eles têm que ser contrastantes para a característica que a gente quer estudar. Tipo um super resistente à seca e outro muito sensível. Exatamente. Porque aí, os filhos desse cruzamento, a descendência, vão herdar uma mistura, combinações variadas dos genes desses pais. É nessa variação que a gente vai procurar as ligações. E o tamanho dessa população, o número de filhos, importa muito? Importa e muito. Olha, com 100, 200, talvez 250 indivíduos, você já consegue montar um mapa genético inicial, ter uma ideia. Mas para ter mais precisão. para achar QTLs com mais confiança, especialmente aqueles que têm um efeito pequeno, sabe? Ou para localizar os mais importantes com mais exatidão no cromossomo. Aí você precisa de populações maiores, às vezes mais de 1.000 indivíduos. Quanto mais dados, mais robusta fica a análise estatística. Faz sentido. E a estratégia para criar essa população? Se disse que varia com a planta. Sim, varia bastante. Depende muito do modo de reprodução natural da espécie. Se ela se autofecunda facilmente, como feijão, arroz, tomate, são as chamadas autógamas. E se ela precisa cruzar com outra planta? Aí são as alógamas, como milho, muitas árvores frutíferas, cenoura. E tem as mistas também. Para as que toleram bem a autofecundação, tem umas estratégias clássicas. Quais, por exemplo? Uma bem conhecida é gerar uma população F2. Você cruza os dois pais puros, P1 vezes P2, pega a primeira geração, F1, que é toda híbrida e igual, e autofecunda essa F1. Os filhos da F1 são a F2. E na F2 a mágica acontece. É na F2 que os genes e marcadores dos avós, P1 e P2, começam a se separar, a segregar. Aparecem as diferentes combinações e a F2 permite estudar até efeitos de dominância entre os alelos. Tem outras para essas plantas autógramas? Tem, sim. A população de retrocruzamento, BC, onde você cruza F1 de volta com um dos pais originais. A segregação é mais simples, geralmente 1 para 1, e tem as linhagens endogâmicas recombinantes, as RIUs. Rios.
Essas parecem importantes. Como funcionam? As RIOs são muito poderosas. Você começa com a F2, mas aí continua autofecundando cada linhagem individualmente por muitas gerações. F3, F4, F5, F6, F7, às vezes mais. Nossa, pra que tantas gerações? Para ir limpando a genética, a cada geração de autofecundação, a heterozigose, ter 2 alelos diferentes, AA, cai pela metade. No final, você tem linhagens que são quase 100% homozigotas, AA ou AA, para a maioria dos genes. Elas ficam geneticamente estáveis, quase puras. E qual a vantagem disso? A grande vantagem é que essas RIOs são como um recurso permanente. Como são estáveis, você pode multiplicar as sementes delas e testar a mesma linhagem várias vezes, em diferentes ambientes, em diferentes anos. Isso dá muita robustez para os dados fenotípicos. São ótimas para mapeamento fino. Entendi. São como um painel de referência genético fixo. E para as plantas que não dá para autofecundar assim, tipo árvores, ou mesmo milho que não gosta muito? Pois é, nessas espécies alógamas ou de ciclo muito longo, obter linhagens puras assim é bem mais complicado, às vezes impossível. Pode ter autoincompatibilidade que impede a autofecundação. Ou a planta fica muito fraca se autofecundar demais, né? Depressão por endogamia. Exato. Depressão por endogamia é comum. E muitas são poliploides, têm vários jogos de cromossomos, o que complica tudo. Então, nesses casos, o que se faz muito é trabalhar diretamente com a geração F1. A F1, mas ela não era toda igual. Ela é igual se os pais P1 e P2 forem linhagens puras homozigotas. Mas, em espécies alógamas, os pais que a gente cruza geralmente já são heterozigotos, já têm diversidade. Então, o cruzamento entre 2 pais heterozigotos diferentes já gera uma F1 com bastante variação genética segregando. Ah, entendi. A própria F1 já serve como população de mapeamento nesses casos? Isso. A análise é um pouco diferente, os padrões de segregação podem ser mais complexos, mas a lógica de buscar associação entre marcador e característica continua valendo. Certo. Então, definimos a população, seja F2, RIOs, F1, temos os indivíduos. Agora precisamos coletar os dados de cada um deles, certo? Exatamente. Para cada planta ou indivíduo da nossa população de mapeamento, a gente precisa de 2 conjuntos de informações. Quais são? Primeiro, os dados genotípicos. Precisamos saber, para cada marcador molecular que estamos usando, qual combinação de alelos, AA, AA ou AA, por exemplo, aquele indivíduo herdou dos pais. E como se obtém isso hoje em dia? Hoje em dia, isso é feito massivamente com tecnologias de alto rendimento. Coisas como chips de SNP, que conseguem ler milhares de variações de uma única letra no DNA de uma vez só. SNP é Single Nucleotide Polymorphism, né? Isso. Ou então técnicas como GBS, genotipagem por sequenciamento, que sequenciam partes do genoma e identificam muitos marcadores também. O objetivo é ter um perfil genético bem detalhado de cada indivíduo da população. Ok. Temos o genótipo. Qual o segundo tipo de dado? O segundo é o dado fenotípico, que é simplesmente a medição da característica que a gente está estudando. Se é altura, tem que medir a altura de cada planta. Se é resistência à doença, tem que avaliar o nível de sintoma em cada uma. Se é teor de óleo na semente, tem que analisar quimicamente. E essa medição tem que ser bem feita, imagino. Fundamental. A qualidade do dado fenotípico é tão importante quanto o do genotípico. Medições imprecisas ou com muito erro experimental vão dificultar muito a vida na hora de achar os QTLs. Tem que ser feito com cuidado, repetindo, se possível, controlando o ambiente. Perfeito. Então temos a população, os genótipos e os fenótipos de todo mundo. Agora vem a parte de montar o mapa genético, né? Como que a gente descobre a ordem dos marcadores nos cromossomos e as distâncias entre eles? Exato. Aqui entra a construção do mapa de ligação. A base de tudo é a recombinação que aconteceu durante a formação dos gametas que deram origem à nossa população. Aquela troca de pedaços entre cromossomos, essa mesma. A ideia central é:
quanto mais perto dois marcadores estão fisicamente do cromossomo, menor a chance de uma recombinação ocorrer exatamente entre eles e separá-los nos descendentes. E quanto mais longe eles estão, maior a chance de ter uma ou mais recombinações entre eles, e aí eles podem aparecer separados nos filhos, mesmo que estivessem juntos no pai. A frequência com que eles aparecem separados, a frequência de recombinação, é a nossa medida de distância genética. Ah, então a frequência de separação vira uma medida de distância. Interessante. É a base. O processo para construir o mapa geralmente tem alguns passos. Primeiro, a gente calcula essa frequência de recombinação, que chamam de θ, entre todos os pares de marcadores possíveis. Tipo, marcador 1 com marcador 2, marcador 1 com marcador 3, marcador 2 com 3. As para todos. Isso. O material da aula até dá um exemplo com dados de camundongos. Eles tinham lá 103 camundongos de um retrocruzamento e 14 marcadores. Para calcular a recombinação entre o marcador 1 e o 2, eles contaram quantos camundongos tinham uma combinação de alelos para esses dois marcadores, que era diferente da combinação que veio dos pais. Esses são os recombinantes. E aí divide pelo total. Exato. No exemplo deles, deu 7 recombinantes em 103. Então, a frequência de recombinação estimada foi 0,068 ou 6,8%. Fizeram isso para todos os pares. Ok. Temos as frequências entre pares. Qual o próximo passo? O passo seguinte é agrupar os marcadores. Quais deles pertencem ao mesmo cromossomo? A gente usa testes estatísticos para ver quais pares de marcadores têm uma frequência de recombinação significativamente menor que 50%. Por que 50%? Porque 50% é o que a gente espera para marcadores que estão em cromossomos diferentes ou muito, muito longe no mesmo cromossomo. Eles segregam de forma independente, metade recombinante, metade não. Se a recombinação é bem menor que 50%, é um forte indício de que eles estão ligados no mesmo cromossomo. E como se testa isso estatisticamente? Um teste muito usado é o score LOD. LOD significa Logarithm of the Odds. Ele compara a probabilidade dos dados que a gente observou, assumindo que os marcadores estão ligados, com uma certa frequência de recombinação, versus a probabilidade assumindo que eles não estão ligados, recombinação de 50%. E um LOD alto significa? Significa que é muito mais provável que eles estejam ligados. Um LOD de 3, por exemplo, que é um limiar comum, quer dizer que a hipótese de ligação é 1000 vezes, 10 elevado a 3, mais provável do que a hipótese de não ligação. Marcadores que mostram LOD alto entre si são colocados no mesmo grupo de ligação. Entendi. Agrupamos os marcadores por cromossomo. Agora, dentro de cada grupo, como achar a ordem certa? Marcador A, depois B, depois C ou ACB. Aí vem o desafio de ordenar os marcadores dentro de cada grupo de ligação. O princípio básico é: a ordem correta dos marcadores no cromossomo é aquela que minimiza o número total de eventos de recombinação, crossing overs, necessários para explicar os dados que a gente vê na população. Por que minimizar os crossing overs? Porque eles são eventos relativamente raros. Uma ordem que exige 5 crossing overs para explicar os dados é menos provável do que uma ordem que exige só 2. A natureza tende a ser econômica nesses eventos. Faz sentido. E como achar essa ordem que minimiza? Com poucos marcadores, tipo 3 ou 4, dá para fazer na mão, testando todas as ordens possíveis. É o chamado teste de 3 pontos. Mas quando você tem dezenas ou centenas de marcadores num grupo de ligação, aí complica. Complica muito. O número de ordens possíveis explode. Vira um problema computacional muito difícil, parecido com o problema do caixeiro viajante. Achar a rota mais curta passando por várias cidades. Testar todas as ordens na força bruta levaria séculos. Nossa, e o que se faz então? Usam-se algoritmos heurísticos mais espertos que não garantem achar a ordem perfeita sempre, mas encontram uma ordem muito, muito boa e consistente com os dados de forma eficiente.
E também se usam análises chamadas multiponto, que olham todos os marcadores do grupo ao mesmo tempo, usando modelos estatísticos como os modelos ocultos de Markov, HMM, para refinar a ordem e estimar as distâncias de forma mais precisa. Uau, bem sofisticado. E depois de achar a ordem mais provável? Aí o último passo é estimar as distâncias finais no mapa. A gente usa a frequência de recombinação estimada entre marcadores adjacentes na ordem final, mas aplica uma função de mapa. Função de mapa? Para quê? Porque a frequência de recombinação R não é diretamente proporcional à distância física e ela não é aditiva. Por exemplo, a recombinação entre A e C não é simplesmente a soma da recombinação entre A e B mais a de B e C, por causa da chance de ter múltiplos crossing overs. A função de mapa, como a de Haldane e Okusambi, converte a frequência de recombinação R numa distância de mapa M, geralmente em centimorgans, que é aditiva. Ah, o centimorgan. Já ouvi falar. O que ele representa? Um centimorgan CM corresponde, por definição, a uma frequência de recombinação de 1%. Então, se dois marcadores estão a 10 centimorgans de distância, esperamos que 10% dos descendentes sejam recombinantes entre eles. Essas distâncias em centimorgans são somadas ao longo do mapa ordenado. E aí temos o mapa de ligação final, a sequência dos marcadores e as distâncias em centimorgans entre eles. Que processo elaborado para construir o mapa. Mas ele é a base para tudo, né? Com um mapa pronto, finalmente podemos ir atrás dos QTLs, das regiões que controlam as características. Agora sim, com o mapa genético em mãos, a ordem e distância dos marcadores e os dados fenotípicos, as medições das características em cada indivíduo, a gente pode combinar essas duas informações para encontrar as regiões do genoma associadas à variação na característica. E como se faz essa combinação? Qual a abordagem mais direta? A mais simples, o ponto de partida, é a análise de marcador único, ou SMA, Single Marker Analysis. Marcador único. O nome já diz. É isso, a ideia é bem direta. Você pega cada marcador do seu mapa, um por um, e para cada marcador você divide a população em grupos com base no genótipo que cada indivíduo tem para aquele marcador. Por exemplo, grupo AA, grupo AA, grupo AA. E aí compara os grupos. Exatamente. Você compara a média da característica, do fenótipo, entre esses grupos. Por exemplo, os indivíduos AA têm, em média, peso corporal diferente dos indivíduos AA naquele marcador específico. Um teste estatístico simples, como um teste T ou ANOVA, ou uma regressão linear simples, te diz se essa diferença é estatisticamente significativa. Se for significativa, indica que aquele marcador está associado à característica. Indica que há uma associação ali, sim. Provavelmente tem um QTL naquela região, perto daquele marcador. A regressão linear até te dá um coeficiente, o beta, que representa o efeito daquele marcador na característica. Parece bem lógico e fácil de fazer. Quais as vantagens e desvantagens? A vantagem é essa. É simples de implementar, fácil de entender e nem precisa de um mapa genético super detalhado, só a lista de marcadores e os genótipos. Mas tem várias limitações. Quais seriam? Primeiro, ela não consegue separar muito bem os efeitos se tiver múltiplos QTLs próximos uns dos outros naquela região. Segundo, ela só te diz sobre a posição do marcador, não exatamente onde o QTL está. Ele pode estar um pouco antes ou depois. Terceiro, ela tende a subestimar o tamanho do efeito do QTL e, por fim, tem um poder estatístico menor para detectar QTLs, especialmente os de efeito pequeno. Entendi. É como usar uma lanterna com foco muito aberto, né? Ilumina a área geral, mas não o ponto exato. Como a gente melhora isso, usando melhor o mapa? Aí entra a técnica mais clássica e um grande avanço, que foi o mapeamento por intervalos, o IM, Interval Mapping. Mapeamento por intervalos. Associação só nas posições onde a gente tem marcadores. Ele testa entre os marcadores. Exatamente. Ele avalia a probabilidade de existir um QTL em vários pontos ao longo de cada intervalo entre dois marcadores adjacentes no mapa. E como ele faz isso se não tem marcador naquele ponto exato? Ele usa a informação dos dois marcadores que flanqueiam o intervalo, o da esquerda e o da direita, e a distância entre eles, do mapa de ligação. Com isso,
E com o genótipo do indivíduo para esses marcadores flanqueadores, ele consegue calcular a probabilidade daquele indivíduo ter um determinado genótipo para o QTL hipotético, digamos QQ ou QQ, em cada ponto testado dentro do intervalo. Ah, ele estima a probabilidade do genótipo do QTL baseado nos vizinhos conhecidos. Isso. É um conceito de modelo de mistura. Ele vê a distribuição do fenótipo na população toda como uma mistura das distribuições dos indivíduos que têm genótipo QQ, dos que têm QQ e dos que têm Qzinho para o QTL naquele ponto. Daí ele usa métodos estatísticos, muitas vezes, de novo, o score LOD, para comparar a probabilidade dos dados que a gente observou sob um modelo que inclui um QTL naquela posição versus um modelo que não inclui. E onde o LOD for mais alto. O pico do gráfico de LOD ao longo do cromossomo indica a posição mais provável do QTL naquele intervalo. E o valor do LOD no pico te diz a força da evidência para aquele QTL. Bem mais esperto que o SMA. Quais as vantagens do IEM? As vantagens são claras. Ele consegue estimar a posição do QTL de forma mais precisa, não fica preso só ao marcador. Ele estima o efeito do QTL também de forma melhor, se só tiver um QTL ali, e geralmente tem maior poder estatístico para detectar QTLs do que a análise de marcador único. Parece ótimo. Mas tem alguma limitação também? Tem. O IEM clássico ainda funciona testando a hipótese de um QTL por vez em cada intervalo. Se por acaso existirem múltiplos QTLs ligados no mesmo grupo de ligação, no mesmo cromossomo, o IEM pode se confundir. Como assim, se confundir? As estimativas da posição e do efeito de um QTL podem ser distorcidas pela presença de outro QTL ali perto. Às vezes, ele pode até detectar picos de LOD onde não tem QTL nenhum, os chamados QTLs fantasmas, por causa da interferência dos QTLs reais em volta. E ele também não modela interações entre QTLs, a epistasia. Entendi. Então, mesmo o mapeamento por intervalos ainda pode ter problemas se a arquitetura genética da característica for complexa, com vários genes interagindo. Existem métodos ainda mais avançados para lidar com isso? Existem sim. Para tentar resolver essa questão de múltiplos QTLs, desenvolveram métodos mais sofisticados. Dois bem importantes são o mapeamento por intervalos composto, o SIM, Composite Interval Mapping. Composto? Isso. O SIM é parecido com o IEM. Ele também testa um intervalo por vez, mas a diferença crucial é que ele inclui outros marcadores selecionados, chamados de cofatores, de outras partes do genoma no modelo estatístico. Para que incluir esses outros marcadores? Para tentar controlar ou absorver o efeito de outros QTLs que podem estar nesses outros locais. A ideia é limpar o ruído genético de fundo para poder detectar o QTL no intervalo de interesse com mais precisão e menos viés. Aliás, o SIM foi desenvolvido pelo grupo do Zibi Zeng, que foi orientador do professor que deu a aula que a gente está usando como fonte. Olha só, que conexão interessante. E além do SIM? Tem também o mapeamento por intervalos múltiplo ou MIM, Multiple Interval Mapping. Esse é ainda mais ambicioso. O que ele tenta fazer? O MIM, também desenvolvido pelo grupo do Zeng, tenta modelar vários QTLs e até as interações entre eles epistásia simultaneamente no genoma todo. Em vez de testar um por um, ele tenta ajustar um modelo que inclui múltiplos QTLs de uma vez. Nossa, isso deve ser bem complexo computacionalmente. É bem mais intensivo, sim. Exige mais poder computacional e métodos estatísticos mais avançados para buscar o melhor modelo. Mas a promessa é dar uma visão mais completa e realista da arquitetura genética da característica, capturando não só os efeitos individuais dos QTLs, mas como eles podem interagir para produzir o fenótipo final. Então a gente vê uma evolução clara no poder de detecção e na sofisticação. Começa com SMA, melhora com o IN, refina com o SIM para controlar outros QTLs e tenta abraçar a complexidade com o MIN. Fascinante como as técnicas vão evoluindo para tirar mais informação dos mesmos dados. Exatamente. Cada passo tenta superar as limitações do anterior e chegar mais perto de entender como os genes realmente controlam as características quantitativas. Ok, então acho que conseguimos cobrir bastante coisa hoje. Vimos como a análise de ligação usa a recombinação, esse embaralhamento genético,
para construir mapas detalhados dos cromossomos, quase como um GPS genético. Isso, mostrando a ordem nos marcadores e as distâncias genéticas entre eles. E depois vimos como o mapeamento de QTL pega esses mapas, junta com as medições das características, os fenótipos, e usa ferramentas estatísticas cada vez mais poderosas. Desde aquela análise mais simples, marcador por marcador, Até esses modelos mais complexos como o SIM e o MIN, para finalmente identificar as regiões do DNA, os QTLs, que estão por trás da variação que a gente observa nas plantas. perfeito. E não podemos esquecer a aplicação prática disso tudo, né? A seleção assistida por marcadores. Todo esse conhecimento sobre onde estão os QTLs e quais marcadores estão ligados a eles permite aos melhoristas, De plantas, mas de animais também, imagino. sim, de animais também, permite fazer escolhas muito mais informadas e eficientes. Selecionar quais indivíduos usar nos cruzamentos com base no DNA deles, olhando os marcadores, para características como produtividade, resistência a doenças, qualidade nutricional. O que acelera muito o processo de desenvolver novas variedades melhores, né? Muito. Reduz tempo, custo, espaço. É uma ferramenta poderosa no melhoramento genético moderno. E para quem tem essa veia mais investigativa, digamos, como o nosso ouvinte learner, que gosta de entender os fundamentos, essas técnicas são demais. Elas abrem uma janela para a gente ver como a complexidade biológica emerge da informação genética. É uma forma de conectar o código, a sequência de ATCG, com as características que a gente vê e mede no mundo real. Um jeito de decifrar um pouco mais o manual de instruções da vida. Exato. É quase um atalho para entender essa conexão genótipo-fenótipo. E aí, para a gente fechar, fica talvez uma reflexão, né? Hoje a gente tem tecnologias de sequenciamento que geram um volume de dados de DNA que era impensável há pouco tempo. Sequenciamento massivo, né? Isso. E análises de dados, bioinformática cada vez mais potentes. Como será que a combinação dessas abordagens de mapeamento que a gente discutiu, que são baseadas em cruzamentos controlados? Tipo QTL mapping. Isso. Como a combinação disso com outros métodos, por exemplo, os que analisam a diversidade que já existe naturalmente em populações muito grandes, como o GWAS. Genome-Wide Association Studies. GeoBAS, que vai ser tema de outra análise nossa, né? Exato. E também com a seleção genômica, que já tenta usar todos os marcadores do genoma ao mesmo tempo para prever o valor genético de um indivíduo. Como a integração de tudo isso vai transformar ainda mais a nossa capacidade de entender, prever e, quem sabe, até moldar características complexas no futuro. É uma ótima pergunta. O que acontece quando a gente consegue decifrar e prever a biologia com uma precisão cada vez maior? Direto do DNA. Algo para a gente continuar explorando com certeza.